esse trabalho de evangelização. É simples e fácil. Dê um like clicando no ícone logo abaixo desse vídeo. Segundo, compartilhe com seus amigos. Terceiro, inscreva-se no canal. E por fim, acione o sininho para receber um aviso quando houver novas postagens. E agora, vamos para a reflexão do dia da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. A ressurreição de Jesus Cristo foi um fato histórico que ocorreu por volta do ano 30 da nossa era, e esse acontecimento significa o motivo central da nossa fé cristã. Podemos relatar as principais provas deste fato verídico, para que não tenhamos dúvidas e sim creiamos. Pois se para nós o Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, como disse Paulo. As provas da ressurreição de Jesus Cristo são as seguintes. Primeira, os guardas que vigiavam o túmulo de Jesus foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Estando com muito sono, deram um cochilo e lá pela madrugada abriram os olhos e viram Jesus de pé em sua frente. Assustados, correram e foram avisar o sumo sacerdote e os doutores da lei, os quais lhes pagaram uma boa soma em dinheiro para dizer que os amigos de Cristo haviam invadido o túmulo e roubado seu corpo. Segunda prova. Madalena é a segunda prova. Ela, ao chegar ao túmulo de manhã, ainda meio escuro, e ter notado que a pedra havia sido rolada, e pensando que o seu corpo havia sido retirado, correu para avisar os discípulos. Terceira prova. Os discípulos chegaram no túmulo e, vendo que restavam apenas os panos, concluíram e creram na ressurreição. Quarta prova. Jesus aparece por 2 vezes aos discípulos reunidos no cenáculo e lhes diz: "A paz esteja convosco." Quinta prova. Os discípulos de Emaús, que caminhavam tristes, tiveram uma experiência maravilhosa com o ressuscitado. No início, não o reconheceram, mas à mesa, ao partir do pão, deram conta que ele era o Jesus, o ressuscitado. A sexta prova. Jesus apareceu aos pescadores no lago de Tiberíades, os quais julgavam ver na praia um outro homem. Finalmente, João e Pedro acabaram por ver nele o próprio Jesus ressuscitado, e ali comeram os pães e os peixes assados na brasa. A sétima prova. Saulo, o perseguidor dos cristãos, na estrada de Damasco, foi surpreendido por Jesus ressuscitado. Ele, que não acreditava, compreendeu que Jesus estava vivo e mudou radicalmente a sua vida. De perseguidor dos cristãos, Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, tornou-se apóstolo de Cristo. Oitava prova. Jesus ressuscitado não apareceu somente aos amigos, como argumentam os incrédulos, numa atitude de questionamento daquela verdade histórica. Segundo relata o próprio Paulo, na estrada de Damasco, Jesus apareceu a 500 homens de uma só vez. Pessoas que não eram do seu convívio social, nem familiar, e não eram parentes, e muito menos amigos. Oitava prova. O Santo Sudário, apesar das controvérsias, é uma prova cabal, fatal, contundente, visível e milagrosa da divindade e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Confira isso nos sites do Santo Sudário. O corpo de Jesus foi depositado no sepulcro de José de Arimateia, e tudo parecia estar acabado. A grande aventura daquele profeta tinha chegado ao fim. Mas nem tudo estava perdido. No meio de tanto desespero, desilusão e sofrimento, restou a Jesus a ternura daquelas mulheres que no domingo pela manhã cedo foram ao sepulcro para perfumar o túmulo. Para isso, levavam consigo alguns perfumes para fazer a última homenagem ao grande mestre que se fora.
Mas eis que tiveram grande espanto ao verem a pedra retirada e concluíram que o sepulcro estava vazio. Veja, Jesus não precisaria retirar a pedra para sair do túmulo. Tanto é que ele entrou no lugar onde os discípulos estavam com as portas fechadas. Assim, a retirada daquela grande pedra da boca do túmulo fez parte do plano de Deus, pois com isso as pessoas perceberam que algo havia acontecido no túmulo e não seria outra coisa senão a ressurreição de Cristo. O mensageiro apareceu àquelas mulheres e lhes disse: Por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Se a pedra não fosse retirada da porta do túmulo, ficaria muito difícil alguém ter percebido que Cristo não estava mais ali. Esse detalhe importante, realizado pela providência divina, foi mais uma das muitas provas da ressurreição de Jesus Cristo. Conclusão: a ressurreição de Jesus colocou um fim na desilusão e na frustração dos apóstolos. Caríssimos, nos nossos dias existem muitas pessoas chorando por uma ressurreição. A ressurreição dos próprios filhos que morrem vítimas da violência. No mundo de hoje, há muita gente precisando ressuscitar da morte, da vida da graça, pois há muito tempo que romperam com Deus e agora se encontram mortos para a vida eterna e nas mãos do diabo. Irmãos, a ressurreição de Cristo é um grito de esperança. Como Cristo ressuscitou, todos nós também não só podemos, como devemos ressuscitar. Assim como Cristo ressuscitou, também nós podemos nos levantar. Podemos acordar desta vida errada que podemos estar vivendo. Roguemos ao Pai para que os nossos irmãos que seguiram o caminho errado mudem suas vidas e saiam dela, que não é vida, mas sim um verdadeiro inferno. Peçamos ao ressuscitado que lhes dê forças para se levantar, para largar tudo isso que está enterrando a cada dia, aos poucos, os seus corpos e suas almas, as quais gritam por socorro. Acreditem. O ressuscitado está agora nesse instante estendendo a sua mão para tirá-los desse poço de lama. Esse mesmo Jesus que curou os leprosos, os cegos, os possuídos pelo demônio, esse mesmo Jesus que devolveu a vida a alguns que já tinham morrido, quer salvar vocês, meus irmãos. Mas ele respeita as vossas decisões de não querer essa salvação. Porém, a partir do momento em que vocês aceitarem a sua ajuda e segurarem a sua mão, acreditem. Ele fará com que tudo se torne mais fácil. Ele enviará alguém para ajudá-los na recuperação dos vossos corpos e das vossas almas, dominados pelo vício, pelo pecado, e transformá-los em novas criaturas, ressuscitados em Cristo Jesus. Amém? Desejamos a você e aos seus familiares uma santa Páscoa.